Muito bom dia, queridos irmãos. Vamos para mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje é dia 21 de junho de 2022, terça-feira, terceiro dia da nossa semana. Obrigada por estar aqui e obrigada por compartilhar. Quando você compartilha, a palavra chega até aqueles que não podem ler a Bíblia. Hoje nós vamos começar com o Salmo 139, Louvor à Onisciência de Deus, e foi escrito por Davi. Disse ele assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim Tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do Teu Espírito? Para onde poderia correr e escapar da Tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí Tua mão me conduz, Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para Teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para Ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças Te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois Tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não Te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em Teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os Teus mandamentos, quão vastos e profundos os Teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus! Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam Teu nome, tomando-o em vão, como inimigos Teus. Senhor, como não odiar aqueles que Te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra Ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém. Aleluia.
Aqui, Davi pede ao Senhor que examine a vida dele, que examine o coração dele, porque a consciência dele não o acusava de nada contra o Senhor. Que nós possamos também fazer uma avaliação da nossa vida, da nossa mente, das nossas decisões, do nosso coração, da intenção do nosso coração, e que possamos dizer: Senhor, nada me acusa. Senhor, me avalia e me mostra se há alguma coisa que te desagrada ainda, para que eu possa me corrigir. Amém. Vamos para Provérbios. Estamos no 17 e hoje do 19 até, ou melhor, do 18 até o 21. 19 mesmo. É muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido do que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam a língua habilmente serão recompensados. Amém. Vamos para o Velho Testamento. Hoje nós vamos começar o segundo livro de Reis. Vamos ler os capítulos 1 e também o 2. Juízo de Deus sobre Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e não se recuperava dos seus ferimentos. Então, ele mandou chamar alguns mensageiros e deu esta ordem para eles: vão consultar o príncipe, Deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Mas o anjo de Iavé disse para Elias, o tesbita: prepare-se e vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e pergunte para eles: porventura não há Deus em Israel, para vocês irem consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Agora, assim diz Iavé o Senhor: não descerás do leito ao qual subiste, mas com certeza morrerás. E assim Elias partiu. O que aconteceu? O rei, ele foi ferido. E aí ele queria saber se ele ia se curar ou não, porque ele já estava há muito tempo acamado. Mas ele mandou os mensageiros irem buscar outro Deus em outro reino para saber se ele ia ser curado ou não. E isso deixou Iavé irado contra ele. Por isso Iavé mandou Elias ir dizer: você vai morrer por consultar outros deuses. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias e Acasias perguntou: por que vocês voltaram? E eles informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem até o rei que vos enviou e digam para ele: assim fala Iavé o Senhor, acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por este motivo, não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nesse leito morrerás. Então o rei perguntou para eles: qual era a aparência do homem que encontrou vocês e transmitiu estas palavras a vocês? E eles explicaram: era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então o rei prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Irmãos, interessante a gente lembrar aqui que João Batista se vestia como Elias, né? Elias era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. João Batista fazia assim também. O rei mandou um capitão com uma tropa de 50 soldados procurar Elias.
Logo depois, o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina. Então ele chamou: Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a você e aos seus 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu e consumiu o oficial e todos os seus 50 soldados. Então o rei insistiu e enviou outro chefe de tropa com mais 50 guerreiros. Este também ordenou ao profeta: Ó homem de Deus, assim convoca o rei, desce depressa. Elias, do mesmo modo, respondeu a esse oficial: Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a você e aos seus 50 homens. Em seguida, o fogo de Deus desceu do céu e consumiu também este oficial e os 50 soldados. Diante disso, enviou o rei pela terceira vez um grupo com outro capitão, uma tropa de 50 guerreiros. E o terceiro oficial, subindo até o profeta, colocou-se de joelhos diante de Elias e rogou a ele: Ó homem de Deus, suplico-te que considere por preciosa a minha vida e a vida destes 50 homens que me acompanham, pois somos teus servos. Ora, o fogo de Deus desceu do céu e destruiu os 2 primeiros chefes de tropas de 50 e todos os seus soldados. Porém, eu peço que agora tenhas misericórdia da minha vida. Então, o anjo de Yahvé orientou Elias, dizendo assim: Desce com este homem, não tenhas receio. Elias prontamente se levantou e desceu com esse oficial e foram ter com o rei. Olha como esse terceiro oficial, precisou a morte de 102 homens para que esse terceiro aprendesse, porque o rei não está nem aí com a vida dos seus capitães e dos seus soldados, Mas esse capitão aqui foi sábio. O que ele pensou? Eu vou pedir a misericórdia do homem de Deus. Então ele foi e pediu. Aí o anjo do Senhor disse: vai com ele, não tenha medo que nada vai te acontecer, Por que não adiantava só não matar esse capitão e os 50 homens que acompanhavam a ele? Porque se ele chegasse diante do rei sem Elias, que ele tinha mandado buscar, ele seria executado pelo rei, assim como os seus 50 homens. Por isso que o anjo, pela misericórdia do Senhor, disse: vai, Elias, vai com ele. E ao chegar diante do rei, Elias falou: assim diz Yahvé, o Senhor: por que você mandou mensageiros consultarem Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura não tem Deus em Israel para você consultar a palavra dele? Portanto, deste leito em que você está deitado, não te erguerás jamais, mas com toda certeza você vai morrer. E de fato, Acasias morreu conforme Yahvé, o Senhor, havia determinado por intermédio de Elias. Como não tinha filhos, Jorão, seu irmão, ascendeu ao trono em seu lugar. Jorão começou a reinar no 2º ano de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Aqui a gente vê que o Senhor ficou mais irado ainda, porque esse é um descendente de Davi, da dinastia de Davi, consultando outros deuses. Todos os demais atos e realizações do rei Acasias estão escritos nos registros da história dos reis de Israel. Capítulo 2. Elias é arrebatado aos céus. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias aos céus em meio a um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho Elias ordenou: aguarda aqui mesmo, porque Yahvé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, e como tu vives,
não te deixarei. E por isso eles desceram juntos para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu, separando-o de ti? Ao que prontamente Eliseu retrucou: eu sei, calem-se. Então Elias ordenou: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém, Eliseu respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram juntos até Jericó. Irmãos, vamos lembrar, Eliseu, ele não está aparecendo aqui do nada. Ué, agora começou a falar de Eliseu? Eliseu, ele está acompanhando Elias desde aquele primeiro surto depressivo, digamos assim, que Elias teve. E o Senhor disse: vai e unge Eliseu para ser o seu sucessor, né? Então Eliseu está aprendendo com Elias aqui faz tempo, bastante tempo, que Eliseu acompanha Elias, né? Então agora o Senhor começa a nos falar de Eliseu, lembrando também que Jezabel ainda vive. Jezabel ainda é rainha mãe. Os irmãos, seguidores dos profetas, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e perguntaram para eles: você sabe que hoje o Senhor Yahvé vai levar o teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E Eliseu respondeu: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias disse para Eliseu: aguarde aqui, Eliseu, porque Yahvé está me enviando ao Jordão. Mas Eliseu contestou: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei seguir sozinho. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas foram também e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou o seu manto, dobrou o manto e bateu nas águas com o manto. As águas imediatamente se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Assim que atravessaram, Elias falou para Eliseu: pede-me o que você quer que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Então Eliseu respondeu: rogo-te como herança porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade, você pediu algo muito difícil. Todavia, se você me vir quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se você não conseguir perceber o meu arrebatamento, então não se fará conforme o seu pedido. E enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou os dois um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais seguir Elias com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E, havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com o manto de Elias nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? E prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou por terra seca para o outro lado. Irmãos, por que Eliseu foi contemplado com poder espiritual, conforme ele pediu aqui? Me dá o dobro de poder espiritual que você tem, falou para Elias, que o Senhor tem, né?
Então, por que Deus concedeu? Porque Eliseu, ele não estava seguindo Elias com interesse no que ele podia herdar de Elias, mas ele estava seguindo Elias honrando o seu mestre. Veja que quando Elias sobe nesse redemoinho, que foi a visão que Eliseu teve, né? Quando ele sobe nesse redemoinho, Eliseu fala assim: Abba, Pai, meu mestre. Então, Abba quer dizer meu paizinho, paizinho do meu coração. É um paizinho de amor. Então, ele tinha esse relacionamento. Ele está honrando, mais uma vez, falando da origem, né? Honrando a origem, como Nebote, que honrava a origem. Por isso, o Senhor também se irou contra Acabe, porque Acabe desonrou a origem que Nebote honrava. Então aqui Eliseu está honrando a sua origem, indo com Elias até o fim. Por isso que quando Elias sobe, Eliseu, ele fica muito triste. Então Eliseu vê subindo e fala: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então eles se aproximaram de Eliseu e se inclinaram com o rosto rente ao chão e disseram: Há 50 homens guerreiros entre os teus servos? Deixa-os ir em busca do teu senhor. Pode ser que o espírito de Yahvé tenha levado Elias e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, Eliseu ordenou: Não mandeis ninguém procurar Elias. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo, e então ele consentiu: Enviai então. E mandaram 50 valentes que procuraram Elias por 3 dias, sem encontrar. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, o qual lhes admoestou: Eu não disse que não era para irem? Os moradores da cidade fizeram uma reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Então Eliseu ordenou a eles: Tragam para mim um prato novo e ponham nesse prato sal. E eles trouxeram o prato. Então ele foi à fonte das águas e lançou o sal e declarou: Assim diz Yahvé: Eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e nem esterilidade. Imediatamente, aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha proferido. De lá, Eliseu subiu para Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, exclamando: Volta, careca! Suma daqui, careca! Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou os meninos em o nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 desses jovens. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Irmãos, aqui é interessante, né? A gente vê como que pode ele ser o causador da morte de 42 jovens, né? Acontece que aqui o Senhor é que enviou essas 2 ursas para que esses meninos fossem exterminados, para que o ministério de Eliseu fosse honrado, para que tivesse respeito no ministério de Eliseu. Eliseu estava começando aqui o seu ministério, então, se esses meninos zombassem dele e nada acontecesse,
todas as pessoas zombariam dele, sabendo que nada aconteceria, porque ele não era um homem de Deus na realidade. Então, quando os meninos falam sobe careca, os meninos estão falando sobe como Elias subiu, entende? Está zombando nesse sentido. Sobe para o céu, suma daqui como Elias subiu. Então é nesse sentido, estavam zombando do próprio Deus. Vamos agora para o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Atos 13, a partir do 42. Paulo é convidado a pregar mais. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo convidou os dois a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios, devotos convertidos ao judaísmo, seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observaram a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa e ultrajante, contradiziam o que Paulo pregava. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Tá vendo? Então aqui começa o ministério de Paulo, que vai chegar até nós, os gentios. Deus não deu para Pedro, apesar de Pedro ter sido o primeiro a pregar aos gentios, né? Pregando para Cornélio. No entanto, Pedro era muito tradicionalista, por isso o Senhor levantou Paulo. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificavam a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Assim, a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Porém, os judeus persuadiram as mulheres piedosas e de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre esse sacudir o pó dos pés, né? Esse ato de sacudir o pó dos pés era uma demonstração de que todo esforço tinha sido feito, todo esforço tinha sido empreendido para que aquela casa, ou então aquele povo, aquela comunidade, recebesse com satisfação a salvação, recebesse o reino de Deus. E ao mesmo tempo, esse sacudir o pó dos pés é uma manifestação de repúdio do próprio Deus contra aquelas pessoas, porque estavam rejeitando o próprio Deus. Meus amados irmãos, terminamos aqui. Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Fiquem todos bem e amanhã nós retomamos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer.